Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast, episódio número 78. Eu já vou começando pedindo desculpas que eu venho aí de uma semana de gripe, tô um pouco rouco, não consegui gravar semana passada, mas também não vou conseguir ficar 2 semanas longe e nem tem como porque as coisas estão acumulando e a gente tá empolgadaço para falar para vocês sobre o volume 1 da temporada 4 de Stranger Things. Sim, essa série que chegou revolucionando alguns anos atrás, que vem trazendo temporada excelente em cima de temporada excelente, ficou um tempo sem vir, acho que a pandemia deve ter afetado, mas agora chega então na Netflix, separado em 2 volumes, com episódios com um tempo gigantesco e com... Bom, vamos deixar para daqui a pouco a gente fala mais aí o que a gente achou e o que mais tem da série. Deixa eu antes receber aqui meu parceiraço, meu colega, meu grande amigo e um dos donos do Nerdverso Cast, o platinado, sim, ele, Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem? E aí, Diegueira, tudo certo? O Diego já vai falar toda a sinopse com spoilers na apresentação. E o Diego fala que é gripe aí, mas é festa, né? Muita festa, bebida. Isso aí, isso atrapalha aí a voz da pessoa. Mas que loucura, né, cara? Brincadeira, brincadeira. Não, Primeiro, não é come... isso não. Que isso? Na brincadeira. Então, primeiro um abraço pra Netflix aí que mandou os episódios pro Nerdverso uma semana antes aí, deu tempo pra assistir com calma aí no final de semana, Boa. pensar, analisar, refletir, deixar então tudo editadinho pra lançar junto com a estreia na sexta-feira. Mas então, vamos começar a análise. Eu acho que a gente pode mandar sem spoilers, né, meu? O que tu acha? Sim, 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 claro, claro. Tá. Então, aquela coisa, né, galera? Começamos com a nossa análise sem spoilers. Pode ficar tranquilo se tu não gosta de spoiler, quer só ouvir o início do nosso podcast aqui, quer se ambientar, quer se preparar. Tranquilo, vamos falar um pouquinho a nossa análise da série. Posso sair E mandando aqui, Leandro? não, só um detalhe que a gente vai mudar Manda. um pouquinho o formato do podcast, né? Por os abraços vão ir pro final. Mas fala, cara, pode mandar aí que depois eu vou, então. Boa, tranquilo então. Bom, beleza. Então aguarda até o final aí, vai que teu nomezinho, teu arroba tá aqui pros nossos abraços, não esquecemos de vocês. Bom, chegamos então na temporada 4 de Stranger Things. Eu acredito que muita gente é fã, pelo que a gente conversa, pelo que a gente fala, né, com os nossos fãs e amigos, né, Leandro? E, assim, as temporadas, obviamente, elas têm alguma diferença, alguma flutuação entre elas, as temporadas um, 2 e 3, mas eu adoro todas as temporadas, eu acho todas elas espetaculares, eu acho uma série incrível, né? E a série vem se esticando, né? Vem se esticando, esticando, esticando. E eu sempre tenho, assim, aquele meu medo que eu já falei várias vezes, né? Sobre sequências que vão se esticando demais. Eu tenho medo que comece a perder a qualidade, comece a perder a essência, né? Sim. Então eu já começo a ficar com um pouco mais de medo. Entramos então na temporada 4 com o volume 1. E, bom, posso dizer pra vocês que não perdeu a essência, não perdeu a qualidade. Tá incrível a série. A série tá demais, demais. Continuamos com o roteiro muito bom, continuamos com o suspense, continuamos com aquela qualidade que eu acho assim, ó, pra mim, na minha opinião, cara, é o ponto mais alto, não que os outros não sejam, mas pra mim o ponto mais alto é toda aquela ambientação que eles conseguem fazer nos anos 80. Cara, parece que aquilo foi gravado nos anos 80, Leandro, assim, é um cuidado, sabe, assim, com as roupas, com os cenários, com os objetos, com as gírias, com as falas, com as músicas, com os costumes, sabe? É um cuidado nos mínimos detalhes, assim, para levar a gente Concordo. realmente como se a gente estivesse numa cidade do interior dos Estados Unidos nos anos 80. Então, Concordo, para cara, mim, esse é o concordo. ponto mais alto e a temporada 4 continua trazendo isso. O episódio 1 já vem assim, não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas assim, a gente tem o início da série trazendo exatamente isso. E mais uma vez, podem ficar tranquilos que essa ambientação tá muito bem feita. Fala aí, Sim, Leandro. cara, Stranger Things que tem esse começo de quarta temporada, né? Que 3/4 da série praticamente. Ela abraça vários gêneros, né, meu? É uma aventura ali de ficção científica, que tem comédia, os dramas adolescentes, mas é a temporada, Diego, que abraça mais o terror até aqui. É algo mais macabro, assim. Tem cenas que eu digo assim que não tem como criança assistir, na minha opinião. Tipo, Doutor Estranho veio com a Wanda lá do chamado, Stranger Things veio com o grito, né, Diego? Mas Sim. é óbvio que a série tem falhas, né? Mas é
tão Sim, bom tu sim. assistir, é tão bem feito, como tu falou aí dos detalhes dos anos 80, é algo que toca o nosso coração, que isso não importa. É uma delícia tu ficar aqui maratonando episódio atrás de episódio. Tipo assim, é uma série que não te cansa. E, Diego, uma informação, né? Foi a temporada mais cara, é uma temporada milionária. Cada episódio tem em torno de um custo de 30 milhões de dólares. É mais ou menos isso, Boa. tá? É muita grana, cara. E pra mim é cada centavo muito bem gasto ali, muito bem investido. Todo o CGI que envolve lá o mundo invertido. O Vecna, por exemplo, que é o vilão aí da série, os produtores já falaram que é o Vecna o vilão, né? Não é spoiler aqui. Sei lá, acho que 90% dele é com efeitos práticos mesmo ali, é com maquiagem pesada ali. Claro que vai ter um pouquinho de CGI aqui, outro ali, mas é imperceptível. Então, óbvio que a série atrasou muito, né, como tu falou, então deu pra fazer com mais calma, assim. Mas, então essa é a minha dica aí pra Marvel, é que tenha um maior carinho com suas produções, mas fala, comenta mais um pouco, Diego, depois eu volto aí pra essa análise sem spoilers. Não, é isso aí, Leandro. Gostei bastante da tua fala. Eu acho que de fato é isso, assim. Se a gente for fazer uma análise muito crítica, né, de roteiros e de acontecimentos da série, que depois a gente vai detalhar melhor para vocês, vamos explicar o que que a gente quer dizer aqui, a gente vai encontrar, assim, muitas coisas, assim, gritantemente incoerentes, impossíveis, né? Cara, isso não faz sentido, isso nunca aconteceria na vida real, isso é loucura, isso aí não tem como acontecer. Mas, assim, não é esse o foco. O foco não é produzir algo que seja perfeito, não é um documentário, não é um drama, não é nada inspirado na vida real. Não, não é. A inspiração na vida real é a ambientação dos anos 80, né? Fora isso, é uma brincadeira, né, de um thriller que está situado nos anos 80, no interior dos Estados Unidos. A gente está vivendo do ponto de vista de crianças que estão aí, né, fazendo coisas incríveis que nem adultos conseguem fazer, que a gente já viu nas outras temporadas elas fazendo, né? Monstros, né? Sobrenatural. Então, gente, tem que desligar aquela crítica muito forte, né? Assim, de tipo, nossa, mas isso nunca ia acontecer. Eu vou fazer umas piadas durante o nosso podcast aqui com algumas coisas que realmente foram, assim, né? Muito doidas, mas que não estragam em nada, porque o legal da série é o envolvimento que a série te traz em querer saber o que vai acontecer depois, em rir de algumas pequenas piadas rápidas, de viver o suspense da série. E essa última temporada, não digo, né? Essa última no sentido de a mais recente, né? Essa quarta temporada, e esse volume 1 que a gente pôde ver aí com esse presente que a Netflix nos deu, né? Ela trouxe de fato, quero ressaltar isso, esse toque um pouco mais assim, carne exposta, assim, né? Um pouco mais visceral de terror, né? Uma coisa Sim. que não vinha muito. Lembrem que na primeira temporada a gente demora muito até ver, né, algum bicho, né? O Demogorgon, ele demora para aparecer. A gente fica muito ainda naquele suspense, naquela coisa de susto, de um pequeno detalhe no fundo, né? Então, muito mais suspense nas primeiras temporadas. E na terceira temporada a gente tem um embate maior, mas agora na quarta temporada a coisa fica mais explícita e mais realmente horrenda, né? O clima de horror agora, Sim, de sim. terror mesmo, muito legal. E como tu falou, né, Diego, essa parte do sobrenatural dá pra relevar. O problema é quando a gente vai pra parte que é pra ser real mesmo, que é pra acontecer no dia a dia, e daí tem uns roteiros absurdos aí que a gente vai comentar, que daí não dá pra tolerar, né? Aquele roteiro amigo pra série andar, mesmo que ela tenha episódios longos, né? Então, o volume 1, ele foi dividido em 7 episódios, e praticamente um mês depois aí vai chegar o volume 2, com só 2 episódios, o 8 e o 9, que só o 9 tem 2 horas e meia, né, cara? Então, eu acho que foi perfeito esses 7 episódios, porque termina ali com os arcos sendo resolvidos e ainda deixando ganchos para as próximas, sei lá, 4 horas que ainda tem para ver de série aí. Então, se tivesse encerrado, por exemplo, no episódio 6, eu acho que ia ser bem ruim, na minha opinião. O episódio 7, assim, fechou bem melhor, assim, vários arquinhos ali que a gente vai comentar depois. Então, antes de entrar com Sim, spoilers, vamos situar mais ou menos a série, onde ela parou no final da terceira temporada, porque essa claro. quarta temporada vai começar ali em março de 86, né? É um dia antes das férias de primavera, lá o Spring Break. E Uhum. alguns meses depois também que o Devorador de Mentes matou o Billy, que é o irmão da Max. Aliás, a destruição do shopping lá e as mortes foram dito que foi por causa de um incêndio devastador lá. E daí cada personagem então foi jogado para um canto, assim. E como o Stranger Things tá com um elenco grandioso, né, cara? O elenco só aumenta, assim.
Então, na temporada passada, a gente também teve, assim, certos grupos, cada um com uma missão específica lá, e lá no final, então, todo mundo ficou reunido para enfrentar o Devorador de Mentes, né? É Devorador de Mentes o nome, né? Que eu, Acredito que sim, eu não tô, também não tô com uma agora, memória tão forte, agora, mas vamos chamar assim. A partir de agora vai ser, se não for, vai ser. tá. Mas, cara, então, tem o grupo que ficou em Hawks lá, que é o Mike, o Dustin, o Lucas, a Max, a Nancy, o Steve, a Robin. A gente tem um personagem novo que é o Ed, que é o líder lá do grupo do Dungeons Dragons, que é o Hellfire Club. Cara, eu curti demais, Diego. Não sei o que tu achou desse novo personagem. Eu achei ele muito bom, cara. Cara, eu gostei bastante dele no início, depois eu vou te dizer que mais pros últimos episódios eu achei que ele foi se apagando, mas é que também a questão mais era, acho que era surpresa, né? Mas eu gostei muito do início dele, ele chegou com tudo, né? Chegou demais, muito, muito bem o personagem chegou. Os últimos episódios eu já achei que ele ficou mais apagadinho ali, mas também, de fato, acho que era o que tinha que acontecer mesmo com ele. Ele tinha que um pouco sair de cena pros nossos principais aí brilharem. Sim, sim. Então, do outro lado do país, lá na Califórnia, tá a Eleven barra Jane lá, que agora vive com a família Byers. Daí tem a mãe, que é a Joyce, e os dois filhos, o Will e o Jonathan. E daí tem mais um novo personagem, que ele é totalmente o alívio cômico aqui, que é o Ardley, né? É o Stranger Things abraçando aí o uso de ervas, Diego. O que tu acha? Verdade, verdade. É alívio cômico, personagem muito engraçado, né? Um cabelo Estilo liso, comprido, havaiano, lindo. estilo havaiano, meio regueiro, né? E também essa temporada, assim, ela mais uma vez vive tendências dos anos 80 e elas aparecem muito forte nos cabelos, né? Nós temos o cabelo novo do Lucas Sinclair, né? Um cabelo mais ali de jogador de basquete. Nessa temporada ele vai se consagrar aí como um jogador de basquete lá do time. E a gente também tem ali o cabelo da mãe do Mike e da Wheeler, né? Como é que é o nome da menina? Nancy. A mãe, a senhora Wheeler também tá com cabelo novo, né? Mais bem, bem, bem cacheado, assim, né? Com permanente, aparentemente, né? Daí a gente tem o arco também do Hopper, que todo mundo já sabia que sobreviveu àquela explosão do shopping. Ele acabou na União Soviética, lá na nossa Rússia agora. Ele tá preso e Stranger Things, cara, é uma das melhores séries que sabe trabalhar isso com vários núcleos, como se fosse uma campanha de RPG mesmo, Diego. Assim, ó, tem aquela missão principal e tem várias missões secundárias que vão resultar no final ali dessa campanha. E eu amo RPG, né, cara? Eu joguei demais na minha infância, então eu me identifico muito lá quando o pessoal toda hora traz esses detalhes, Diego. O D&D, né, um dos RPGs mais antigos, né, ele é como se fosse o berço dos RPGs, né, o D&D, que é o RPG de tabuleiro mais antigo deles, saíram depois o 3D&D, o 3DT, e aí evolui para Vampiro, para, enfim, a Máscara, para vários outros RPGs, o D&D também que traz aí os dados, né, multifacetados, né, que é algo muito legal, muito agradável, assim, né, de tu, poxa, não é só o dado de 6 faces que existe, né, a gente tem o dado de 20 faces, que é o mais completo ali, então é um jogo muito legal, numa época em que não se tem a tecnologia ainda tão forte, né, os videogames estão começando a surgir ali. Também temos uma fala bem presente da Nintendo, né, Leandro? Assim, acho que rolou um Ah, patrocínio aí, sim, né, sim, cara? sim. Claro que nessa época a Nintendo ainda mandava, né? A gente, inclusive, vou comentar aqui, a gente tem um Reels feito pelo Marcelo, né, nosso gamer aqui do Nerdverso, falando um pouquinho sobre a chegada da SEGA, né, e vai ser um pouco depois disso, né, do que a gente tem na série. Na série a gente tá naquela época em que a Nintendo tá estabelecendo seu domínio, né, como é que se diz? É, Harmonia? monopólio Monopólio, é a né? palavra que eu queria buscar. Tá desenvolvendo aí seu monopólio, né? Porque ninguém faz frente contra a Nintendo nesse momento e eles falam muito isso, né? Mas depois vai chegar a SEGA, não sei se a série vai acompanhar isso. Mas a gente Sim. tem o D&D, voltando lá no que a gente tava falando, muito legal, muito tri, e o Clube Hellfire, nossa, muito show, né? Muito legal isso. A gente tem ali os nerds da escola, né? Que aparentemente eram para ser aqueles excluídos e sempre zoados, né? Mas nós temos o Ed como um nerd que afronta todo mundo, né? Um nerd assim mais fora da caixa, né? E pra finalizar, então, uma fala sem spoilers, o enredo de Stranger Things pra mim sempre foi sobre família, cara. E sem spoilers, eu acho que é
isso que a gente consegue trazer aqui. Eu já digo que pra mim, velho, os melhores episódios foram o 4 e o 7. E por enquanto essa temporada tá tão boa, cara, quanto a primeira. Eu não me importo que esses episódios são todos longos, todos têm mais de 1 hora. O sétimo episódio tem 1 hora e 38 minutos. É um absurdo pra tu assistir assim uma série, mas é tão bom que tu não vê o tempo passar. São É mini muito. filmes, né, Leandro? São Sim, mini filmes, né, cara? e é muita coisa que acontece em cada episódio, assim, meu Deus, não acaba nunca. E continua acontecendo história e desenrolando ali, e tu vai ficando maluco, né, cara, assistindo. Verdade, verdade. Eu quero ver aí a galera maratonando, né? Essa maratona vai ser pesada, né, Ah, Leandro? vai. Vai ser uma Vai. maratona cansativa, né? Prepara aí Ainda bem que a gente conseguiu. prepara um travesseiro bem fofinho aí, bastante comida, né, pra aguentar a água. Mas também se quiser ver aos pouquinhos, né, como vocês acharem melhor. Agora, concordo contigo, cara. Episódio 4 incrível, e episódio 7, né, o episódio que encerra também, né, um final, assim, espetacular. Então agora, a partir desse momento, a gente vai começar a entrar com spoilers de todos os episódios, do contexto em geral aqui. Então, aconselho ao público que vai ouvir o Nerdverso Cast que já tenha assistido, ou se não se importa com spoiler, quer saber aqui o que a gente vai falar, nossa opinião, e depois vai assistir com os próprios olhos, ter a sua experiência. Sintam-se convidados aí a imergir nesse nosso mundo invertido do Nerdverso. Cara, e a série, ela começa de uma forma muito brutal, Diego, dando a entender que a Eleven, ela é descontrolada, né, que ela matou todo mundo no laboratório, Diego. Eu fui convencido disso durante toda a temporada. Eu achei que realmente ela tinha matado. Até aquela cena lá do patim, sabe? Que ela dá uma tamancada na cara da guria lá. Que momento, aliás, né? Cara, tudo isso mostrava, assim, que a Eleven, ela tinha feito aquele massacre, velho. Então, no final, a gente vai ver que não foi ela, tá? Sim, sim, Mas eu sim. nunca pensei nessa possibilidade. Em nenhum momento eu pensei assim, talvez não seja ela. Aliás, eu acho que Claro. ver um episódio atrás do outro, como a gente fez, isso atrapalha um pouco a criação de teorias, porque o final, cara, foi surpreendente, assim, se encaixou com tudo que a série tava, assim, planejando. Eu não quero falar muito o spoiler do final, deixar pro final mesmo, né? Mas esse Sim, sim, começo, sim. Diego, o que tu achou? Não, eu concordo contigo, a gente é colocado, né, do ponto de vista, eu estava até refletindo enquanto tu falava, né, que quando a gente assiste uma série, né, cara, a gente é levado pela mão pelo roteirista, pelo diretor, pelo produtor, e eles colocam a gente com o nosso olhar muito fechado numa direção, né? Então eles colocam a gente para ver o que eles querem que a gente veja, e aí com aquela visão, com aquela pouca informação que a gente tem, claro que é muito fácil convencer a gente de pensar daquele jeito, né? Então eles fazem a gente pensar que, de fato, a Eleven, ela pode desencadear um lado sombrio, um lado assassino, né? Um lado que daqui a pouco tem que ser evitado, e que tá começando a aflorar. Então aquele momento, né, que ela não consegue aguentar e agride a menina lá e afunda o rosto da menina, faz um grande corte e tal, né, a gente tem inclusive o título do episódio, né? Tudo que tu falou, Leandro, e a gente tem o título do episódio. O título do episódio é O Monstro e a Super-Heroína. E aí a gente fica dividido, né? Quem é a Eleven nessa história, né? Ela é o monstro, ou ela é a super-heroína, ou ela é os dois, né? Então esse título é muito sacana, esse título, porque a gente já tá empurrado a pensar que a Eleven realmente é perigosa e torcendo para que isso não aconteça, porque a gente se apaixona por ela ao longo da série, né? E a gente não quer que ela seja vilã, mas começa a ficar com medo que ela possa ser uma vilã, assim, que inevitavelmente, né? Não propositalmente, mas que acaba sendo uma coisa, talvez, do instinto dela, da personalidade, dos poderes, da mente, não sei. E depois a gente vai ver que a coisa é bem diferente, né? Não vamos contar o final agora, Sim, sim. mas isso já não tem como não a gente falar agora, né? Mas sim, sim, não tem como não pensar nisso, cara. Tá. Então agora vamos começar a falar nossa análise, se baseando em cada grupo, cada plot que a série se dividiu, para não ficar falando de episódio em episódio. Começar, por exemplo, pelo grupo lá da Califórnia, pessoal, que para mim é o mais fraco, Diego, tá? Não sei se para ti é o mais fraco, para mim o grupo da Califórnia, assim, é o que menos tem uma história de destaque, porque o primeiro começa falando da adaptação da Eleven lá, sobre o bullying que sempre foi presente na série, com todos os personagens ali. Depois tem o reencontro do Mike, tem o Will. Coitado do Will, né, cara? Ele nunca tem uma história boa, assim, pra ser contada. Ele é sempre ali a vela. Eu acho também ele um pouco fraquinho como ator, né? Daí, minha opinião pessoal.
E, aliás, ele carregou no começo um desenho que nunca foi mostrado. Não sei se isso vai ser revelado em algum momento, se isso foi cortado da edição final, mas não pode ser alguma visão do Will, por exemplo, para a última temporada, o Devorador de Mentes voltando, algo maior, sabe? Porque no começo ele não quis mostrar esse desenho pro Mike, né? Então, e depois não foi falado mais nisso. Então não sei se é erro de roteiro, corte, ou se é algo importante mesmo, Diego. Eu tenho uma teoria sobre isso, cara, mas eu acho que eu vou dar uma segurada pro final. E tu me ajuda a me lembrar aí, uma teoria sobre o Ah, Will Byers e o desenho dele, né? Mas não sei, acho que é melhor falar depois, não sei o que tu queira que eu fale agora. Não, melhor não vai fazer sentido. Se eu falar agora, eu vou tu tem estragar que o saber, final. né, cara? Tu Não, tem que saber, não sou eu. tem que ser depois que a gente finalizar. Só me ajuda a me Cara, lembrar. Eu tenho uma teoria sobre isso. Mas, assim, realmente, né, como o Mike e o Will ficaram bem mais coadjuvantes nessa temporada, né? Eles aparecem muito pouco, né? Sendo que nas primeiras temporadas eles são super importantes, né? Poxa, o Will é tri-central, assim, né, cara? Nas outras temporadas, né? na Na primeira temporada temporada ele 2 nem ele tá aparece, né? Ele tomado pelo bicho, né? desaparece. Ele desaparece É, no primeiro episódio e volta no último, né? exatamente, exatamente. E na segunda temporada, então, ele né? Ele tá encarnado no bicho e tal, né? O bicho tá encarnado nele, enfim, né? Sim, Então, sim. o Mike também o tempo todo ali no romance dele com a Eleven. E nessa temporada eles estão com bem menos tempo de cena, né? No sétimo episódio eles nem aparecem, né? Sim, sim. Cara, No sétimo e episódio eles esse não plot. apareceram. E também tem esse plot também da Eleven ter perdido os poderes, até que chega então uma parte do governo que tá do lado dela, leva a Eleven, assim, com consentimentos, né? Para ela poderia escolher voltar com os amigos ou tentar recuperar esses poderes que são mega importantes aí para combater o mundo invertido. A Eleven sai de cena e daí a história fica nesse pessoal aí da Califórnia que eles têm que tentar resgatar a Eleven de algum jeito. Então eles depois vão encontrar lá a namorada do Dustin, que eu não lembro o nome dela agora. Tipo, ela tem a família mais louca, Diego. Eu achei desnecessário também. Toda aquela família, o É a gurizinho, o Suzy. índio, a Suzy. Boa, Diego, boa. A Suzy. Daí, aquela família louca, um monte de criança, eu achei fora do contexto ali, me perdeu um pouco, sabe? Pra ser uma parte engraçada, mas não fez muito sentido. Não acrescentou em nada na série, sabe? Mas a melhor parte pra mim, agora que eu lembrei, é quando atacam a casa dos Byers, Diego, em busca da Eleven, e daí tem aquele policial gordinho, velho, que ele tá com uma pistolinha e ele manda bala, assim, nos outros estão com várias metralhadoras. Ali, essa cena de ação eu achei demais, foi a melhor parte desse plot do pessoal da Califórnia, assim. Mas fala aí, Jagger. Não, é bem isso, assim. Eu achei bem fraco esse plot desse grupo, de fato, né? Toda a temporada ela tá muito mais centrada no Dustin e na Max e no Lucas Sinclair, né? Muito mais. É Hawkins, Então, né, cara? Hawkins é a história principal, o Hawkins resto é é o centro, né? subtramas, né? É. Mas essa parte foi bem engraçada e o personagem, né, o Argyle ali, ele é muito engraçado, né? Então, o tempo todo, assim, ele tem umas coisas, umas sacadas muito legais, assim, e quando ele começa a se dar conta de tudo que tá acontecendo, que ele dá uma surtada, é muito engraçado, cara. O cara tá totalmente perdido. Então eles conseguem lá na casa da Suzy as coordenadas de Nevada. Então agora o volume 2 vai ser esse pessoal chegando lá no complexo pra resgatar a Eleven e devem rumar então, pegar o rumo direto pra Hawkins pra todo mundo se encontrar e enfrentar o Vecna, né? Esse é o plot, a gente finaliza assim o plot da Califórnia. A gente também tem um plot que eu gostei demais, assim, é o núcleo mais surreal, né? É uma coisa assim impossível de acontecer na vida real, que acontece lá com os personagens, que é o Murray e a Joyce. Cara, eu amo aquele cara. Ele é totalmente maluco, paranoico. Ele já chega lá na casa da Joyce com aquele equipamento para poder fazer aquela ligação lá para a Rússia, para não ser rastreado, né, cara? E depois tem ele lutando karatê. E ele, ele explicando pra Joyce lá que ele só praticou com crianças e ganhou de um cara de quase 16 anos, meu, e Uhum. depois lutando muito bem karatê, né? Impressionante, Sim, né? Enfim, aquela luta no sim, avião, sim. assim, foi muito boa. Depois na prisão também. E eu vou falar um monte de coisa aqui, Diego. Depois ele imitando o Ivan, que ele tira a barba e ele faz igual. Ele imita o cara igual naquela risadinha. Sim, Eu sim, achei muito bom. demais o ator, assim. Mas Muito é bom aquele, né, mesmo. cara?
É muita conveniência. Aliás, naquela parte que o Ivan droga eles, eu jurava que o Murray, ele tinha se ligado, assim, porque ele é muito paranoico e ele não tinha bebido café. Eu pensava que ele ia, Pois é, pois é. naquela parte, ele ia resgatar lá, mas acho que até essa resolução que eles fizeram foi até melhor, porque a cena do avião é hilária, sabe? Então eu aceito de boa. Fala aí, Diego. Sim, e o Murray, ele é o cara mega paranoico, cheio das teorias, né? E é um lance meio de ser apaixonado, né? É um personagem que a gente já viu em várias outras produções, assim, norte-americanas e principalmente dessa época, né? Da Guerra Fria, né? Que se tem todo um imaginário, assim, uma fantasia em cima do que tá rolando de fato entre Estados Unidos e Rússia, né? Isso é muito forte na série. E isso, o Murray é o cara que quer muito, assim, investigar, descobrir. O Murray, se fosse vivo hoje, ele teria um blog, ele teria um grupo, se ele não Não, participasse do Nerdverso, porque podcast, ele é o cara cara. das teorias. Ele Hã? tem um podcast de. Como é que se É, fala, né? Agora me fugiu a palavra, Diego. Continua aí. de teorias da conspiração. Isso, teorias da conspiração. Ah, É, louco. ele teria, porque o cara é isso, né, ele ama isso. Então, quando ele percebe que a Joyce tá metida nisso e que tá rolando essa oportunidade, ele fica muito pilhado, né, ele fica muito empolgado, ele: "Nossa, é a chance da minha vida, eu quero muito estar envolvido nisso", né. Claro que ele não imaginava o quão longe isso ia, né, mas ele queria muito curtir isso, né. Sim, até no começo, quando ele manda ela quebrar a boneca com medo que é uma bomba, e dá toda aquela explicação e joga longe, ele se assusta que ela não fala no telefone, não dá resposta pra ele. Ele é muito engraçado, é muito bom. O Murray, pra mim, é o meu personagem coadjuvante favorito, Diego, sabe? Ele se sobressai, assim. Boa, boa, legal. É, eu gosto bastante dele também. Acho que foi bem gostoso de acompanhar ele, assim, também como um alívio cômico nesse pequeno núcleo, né, ali que a gente tem junto Sim. com a Joyce. E eu gostei bastante do Yuri também, cara. Ah, o Yuri eu achei Ah, bem engraçado também, cara. eu Quando ele falei chega Ivan naquela parte antes, do né? avião, né? Hã? Eu falei Ivan, né? É Yuri o nome dele. Talvez, eu não prestei atenção se tu falou Ivan, Ah, mas é o Yuri, né? viajei, O viajei. Yuri, cara, o piloto lá do avião, muito engraçado o personagem também, cara. Adorei ele. Sim, muito bom. Ele conta uma história, tu acredita nele. É piada. Deu, meu, muito bom a risada forçada dele, que ele puxa o ar ali. Né? Então, esse plot é a Joyce e o Murray querendo resgatar o Hopper, né? Então, esse é o plot, essa é a viagem deles. E então, a gente vai pro plot do Hopper, né? O Jim Hopper tá na prisão. É muito bom a explicação de como ele sobreviveu à explosão, foi bem rápida, não tinha que enrolar mesmo. Então, ele pulou naquele portal lá durante a explosão do shopping e caiu na União Soviética, que é onde eles faziam os experimentos. Cara, e a melhor parte é realmente a sequência lá que ele foge da prisão, parece que sempre vai dar algo errado, né, cara? E eu te digo que eu fui surpreendido, eu pensei mesmo que ele ia escapar, sabe? Mas aí tem toda aquela traição do Yuri, né? Agora é Yuri, não vou mais errar o nome do nosso amigo russo, Diego. Do Alasca, né? Sim, sim, sim. Legal aquela cena, né, que eles pousam no Alasca e a aeromoça fica desejando bem-vindos ao Alasca num frio, né, uma nevasca caindo, né, chovendo neve ali, e aquele frio que, nossa, dá pra sentir, né, parece Porto Alegre. E aí a aeromoça dando bem-vindos. Legal esse ponto de vista, Leandro, não tinha parado pra pensar nisso, né, realmente, a gente é pego de surpresa, né, porque ele já tinha sofrido bastante, né, o Hopper, então a gente já tava pensando, bom, a gente sabe que ele vai voltar, o cara tá na série, né, a gente sabe que ele ele tem que voltar, mas tipo, né, ele já tinha passado por um grande sofrimento, achávamos que era esse o momento que ele iria escapar, né. Aliás, aquela Sim. forma como ele consegue tirar e colocar as algemas, né, cara, que Nossa. coisa dolorosa aquilo, né, eu nem entendi, se tu quiser me Nossa. ajudar a explicar, eu fiquei na dúvida se ele não, eu achava que ele tinha fraturado as pernas, estava com as pernas quebradas e Sim. dobrando, né, mas depois eu vi um Ele. corte também na perna ali, né, uma invasão ali Ah, no tornozelo, né, então eu fiquei na é. dúvida se era um corte ou se era uma fratura, o que que era aquilo. É. Uhum. O que que tu É que acha? explicando pro pessoal, né, ele não podia quebrar as algemas, né, porque sempre tinha o guarda conferindo quando ele voltava pra cela, então as algemas ele não podia Uhum. quebrar. Então ele meio que quebrou a perna, porque quando tu quebra o braço, a mão, por exemplo, ou a perna, facilita ali o jeito pra tu poder tirar as algemas. Eu acho que o cara bateu tanto que fez um corte também, né, de tanto que o cara bateu na perna dele pra quebrar o pé dele, né, Diego. Então, Sim, acho que essa é a sim, explicação mais sim. razoável. Tá, então deixa eu fazer umas piadinhas aí com o Hopper, né. Bom, primeiro de tudo é que o Hopper, né,
Mais uma vez, né, Leandro, pelo visto, o David Harbour, o ator, né, cara, a sina do cara é ficar preso na Rússia, né, ficar preso no gelo, né, Verdade, porque a gente verdade. teve o nosso Guardião Vermelho no filme da Viúva Negra, né, interpretando aí o falso pai das meninas, né, da Natasha e da Helena, preso na Rússia, né, e aí é resgatado por uma mulher. Olha a sina do cara, né? Sim. Resgatado por uma mulher, né? Eu digo, tinha até a piadinha na época, né, porque Stranger Things acabou, né, com aquele plot, demorou um tempão, veio o filme da Viúva Negra e falaram: "Ah, o cara pegou um portal, foi parar na Marvel, né". Essa é a Ah, explicação para o Jim entendi, Hopper, entendi. né. Entendi. O portal que ele pegou não foi pro mundo invertido, né? Foi É, pro multiverso. parou, né, parou na Por... Marvel como Guardião Vermelho. Aham. E assim, né, cara, outra coisa que eu queria brincar um pouquinho aqui com a nossa audiência é, cara, ele é mais forte do que vários Vingadores, né, cara? Ele é muito mais forte do que vários Vingadores, assim. Não tô nem falando de força física nos golpes, eu tô falando de resistência. Cara, ele apanhou mais do que o Rocky Balboa apanhava em cada filme dele, cara. O que o cara sofreu, velho. O cara apanhou, o cara foi surrado. E pra fechar, né, cara, pau, que pra mim não fez sentido aquilo. Assim, eu sei que é tudo uma brincadeira, eu sei que é tudo uma loucura essa série e não é esse o foco. Mas isso me incomodou um pouco, Leandro. Que foi o seguinte: eu também achei que ele tava com os tornozelos quebrados, cara. Eu também achei isso. Mas no final ele sai correndo, cara. Correndo na neve. E, cara, como é que vai correr com os pés quebrados, Leandro? Peraí, meu. Deve doer um pouco, né? Deve lesionar, deve ser muito mais complicado. Cara, ele tinha que estar mancando, se arrastando, né? Então ali, Né. aquilo pra mim, assim, não caiu bem, assim, né? Acho que Então faltou ali alguma talvez explicação. Mas enfim, é, segue o baile, segue o talvez jogo. O o cara juiz não só apitou, não deu falta. talvez o cara só machucou o suficiente ali pra ele poder fez um corte pra ele poder tirar o pezinho das algemas, né, vamos pensar assim. Certo, certo. Mas tirando a parte hilária, né, tem uma parte muito emocionante do Hopper ali, né, que ele lembra da filha, de como ela morreu, da mulher que abandonou ele, né, e daí depois ele vai enxergar a gente lembra da série, ele enxerga a Eleven como um jeito de se redimir ali, dele ser um pai novamente, então tem toda essa fala da maldição, né, que ele é para os próximos, que ele é amaldiçoado, né, meu, e depois vai culminar, velho, naquela luta insana contra o Demogorgon. Sério, velho, é muito sangue, é visualmente bonita de ver, assim, aquela matança ali. E o Hopper tá com aquela estaca na mão ali, e fica tenso, né, porque primeiro tu não sabe se vai acender, depois parece que vai apagar a qualquer momento aquilo lá. E daí, e de novo, né, cara, justamente o Hopper, ele é a sensação da série, porque é no episódio 4 a fuga e é no episódio 7 a luta contra o Demogorgon, né? Então, vamos dar aí nossos méritos pro David Harbour, né? O cara carrega também Stranger Things nas costas aí. E depois no final, então, é emocionante lá o reencontro do Jim com a Joyce, cara. Eu até assim, ó, me arrepiei agora de lembrar isso, Diego. Tipo assim, mostrando que ele não é que ele não é amaldiçoado, que não tem nenhuma maldição ali, isso não existe. E, tipo assim, é algo que atormenta o âmago dele, né? Então, é tipo uma libertação quando ele abraça a Joyce, assim, e tá aliviado, né? Mas o foda é que tá rolando esse romance aí, Diego, e cadê os guardas, né? Cadê os guardas? Tá todo mundo de boa ali, como é que eles vão escapar da prisão agora? Essa é a minha pergunta. Não, mas olha só, deixa eu fazer um comentário aqui, Leandro, uma outra visão dessa mesma cena, tá? Que é o seguinte, vamos lembrar que quando ele tá conversando com o Enzo naquele momento de fundo do poço dele, né? Ele narra uma história que a gente não conhecia, né? Que é a história Sim, sim, dele trabalhando com substâncias cancerígenas, né? E quando ele verdade. trabalha com isso, né, cara, ele fala sobre vários colegas dele que os filhos morreram antes de nascer, ou que nem conseguiram ter filhos, ou que os filhos nasceram deformados, né? E aí entra um ponto, cara, que em nenhum momento tinha aparecido, né, Leandro? Só agora que apareceu, e apareceu de Uhum. forma sutil. Vê se vocês se ligaram nisso, quem tá ouvindo a gente, né? Entra um lance de uma culpa, e uma culpa com um certo fundamento, né? Porque ele diz que ele não conta pra mulher dele.
Em nenhum momento ele avisa Sim, sobre esse risco que ele sabia. Então ele fala: "Eu sabia do risco, mas preferi não falar, preferi seguir em frente". E aí o risco acabou realmente se tornando, né, real, né, aconteceu o que ele temia, né. Então ele carrega uma culpa muito grande, né, Leandro? É sobre isso, né, essa culpa. E aí essa culpa, sim, ele tenta viver com isso, ele fala que ele se afunda no álcool e nas drogas. Vamos lembrar que na primeira e na segunda temporada ele tá o tempo todo fumando e bebendo, ele aparece, ele é apresentado à série bêbado, lembra? Quando surge a primeira ocorrência em Hawkins que ele aparece. Então, essa visão, assim, nova que a série deu a partir desse momento pro Hopper é muito legal, né? A gente já gostava, já amava ele e fica muito feliz de saber que ele tá de volta. Foi um sofrimento muito grande quando a gente vê ele, teoricamente, morrendo na terceira temporada, né? Então, ver ele de volta, é claro que é bom, mas também é muito legal ver esse outro lado e entender um pouco melhor como é que funciona. Então, ele percebe naquele momento, e também é legal explicar pra galera, que esse fundo do poço que ele entra, essa volta da culpa, Leandro, é porque ele percebe que mais uma vez ele tá fazendo mal pra alguém, na visão dele. Por quê? Porque ele percebe que a Joyce vai ser capturada, talvez morta, porque o plano deu errado, né? Então ele se sente mais uma vez culpado e ele pensa: tô atraindo todas as pessoas ao meu redor pra morte de alguma maneira, né? Mas o ponto, o foco que faz ele, eh, como é que se diz? Faz ele enxergar as coisas de uma maneira desviada, de uma maneira distorcida, distorcer, né? Essa é a palavra. O foco que faz ele distorcer a visão das coisas e se ver assim como o culpado de tudo, que não é verdade, é essa culpa que ele carrega a vida toda de ter tido uma filha e não ter falado que existia um risco muito grande dessa filha não sobreviver, né, por sim, conta com desses certeza. anos convivendo com uma substância cancerígena. Então vamos só Sim. deixar isso bem claro pra galera, é algo que ficou sutil na série, talvez o pessoal não tenha percebido, ou percebeu, ficou na dúvida e quer reacender esse debate aqui com a gente. Mas segue daí. Mas só 2 coisas então pra gente fechar o plot do Hopper. Com certeza essa história os roteiristas, os irmãos Duffer inventaram pra essa 4ª temporada. Eu duvido que eles pensaram nisso lá na primeira temporada que iam fazer esse plot aí, né, cara. E segunda coisa, ele pegou as economias da Eleven, da faculdade, né, pra pagar o resgate, se não me engano, né, que era 40 mil, né. Coitado da Eleven agora que vai estar sem sua faculdade aí, Diego. Mas é isso. Verdade. Essas são minhas considerações para acabar. Vamos entrar no plot, a história principal que se passa em Hawkins, que é o mais interessante aqui, que a gente vai debater bastante. E eu acho que a gente já pode começar até pelo Vecna, Diego. Vamos falar do vilão, né? Porque a gente não precisa falar linearmente aqui da história também. Uh, Cara, vamos explicar um pouquinho ele, porque ele já aparece no primeiro episódio entrando na mente, atormentando lá a namorada do capitão do A time de Chrissy. basquete. Boa, ainda bem que eu tenho tu para lembrar os nomes, Diego. Ele tá ali criando ilusões, cara, e no final do episódio, então, a gente tem essa morte chocante mesmo, né? Que é o corpo Qual é o nome dela mesmo? Que eu não. Chrissy. A A Chrissy. Chrissy. A Chrissy, o corpo É, dela o nome dela não flutua. é Chrissy, né, na verdade, o nome dela acho que é Christine, né, mas é que ela é Ah, tá. chamada de Chrissy o tempo todo, que seria um apelido carinhoso, e que é o nome pelo qual o namorado dela chama ela, né, o Jason, né, o Jason Carver, né, o capitão do time de basquete. Boa, boa. Então ela tem todos os ossos quebrados, uma morte horrível, horrível, e depois a gente descobre assim que o Vecna, ele ataca pessoas meio depressivas, com traumas, que sentem culpa. Talvez isso seja o facilitador assim que deixa o Vecna entrar na mente das pessoas, e isso é o grande plot então dele, no qual ele mata essas crianças aí, e a culpa então vai recair no pobre do Ed lá, né, meu? Aliás, o primeiro episódio também mostra o jogo de basquete lá de uma forma similar, acontecendo ao mesmo tempo que o jogo de RPG. Ali é onde Simultânea. Stranger Things me conquista, Simultaneamente, Diego. né. Muito bom. Aliás, a Erika chegando lá, ela rouba de novo a cena, dessa vez já no primeiro episódio, já chega dizendo lá que ela é um elfo nível 18. Cara, muito bom, muito bom. Deu Ed só dá a Aham. mãozinha assim, aperta. Muito bem, impressionante. Mas fala aí, Diego, Sim, fala um sim, pouco do sim. Do Vecna, desse Aham. comecinho aí de Hawkins, Diego. Sim, esse começo é um começo com RPG forte, né, e vamos lembrar que a primeira temporada começa com os meninos jogando RPG, né.
Na primeira temporada é eles querendo jogar RPG, e a gente tem um lance ali também da amizade se rompendo, né? Os meninos se separando, né? Nós temos o Will e a Eleven muito longe, né? Em outro estado, talvez, ou pelo menos na Califórnia, né? Nós temos o Mike também distante, nós temos o Mike distante, não digo, o Lucas, né? O principal é o Lucas se afastando, né? O Lucas, ele tá sentindo que ele tá tendo uma oportunidade de ser popular, né, Leandro? E aí dá a coincidência, né, do jogo ali, da final, que é importantíssima, né? A chance dele, ele ainda é um reserva, tá tentando se afirmar ali, mas enfim, ele tá na carona, né, dos populares, porque ele tá no time, e o time tá na final, e o time é o time da escola, né? A escola tem muito essa torcida pelos Tigres, né, pelos Tigers. Então o Lucas, ele tá muito dividido, e é bem compreensível essa divisão dele, né, cara? Ele fala pros meninos, poxa, eu sofri bullying, assim, a minha vida toda. Aliás, nesse momento eu até fiquei numa certa dúvida, Leandro, se o bullying, essa palavra já era dessa época, né? Me parece que bullying é uma palavra mais recente, mas talvez lá nos Estados Unidos Pois já é. fosse uma palavra comum para eles, de repente é para fora de lá, para cá, né, que chegou depois essa palavra. Mas enfim, o Lucas fala isso, e a gente tem então esse momento, né, dos meninos assim, chateados, porque também é o momento decisivo da campanha de RPG, do clube deles, e é importante que o Lucas esteja presente, e o Lucas tá furando com os grandes amigos dele, para ir com pessoas que não são tão amigos, e o Lucas sente essa dor e tenta pedir para cancelar. É legal isso também, né, Leandro? E isso tem a ver um pouquinho com o que tu falou, né? Stranger Things é sobre família, né? E nós temos essa amizade deles que a gente acompanha desde os primeiros episódios. Então a gente tem muito isso. E temos também ali Sim. a Max, né? A Max também se indo pro outro lado. Então tá todo mundo se separando nesse início, né? Tá cada um num lugar, assim, né? A É. Eleven não tá muito grudada no Will, ela tá mais tentando, né, viver uma vida fantasiosa e mandando cartas ali, mentindo pro Mike. O Mike não aparece tanto, tá ali junto com o Dustin, né? O Lucas tentando se descobrir, tentando se provar, tentando conseguir uma popularidade ali. A Max se isolando numa tortura psicológica que ela não tá falando para ninguém, e terminou com o Lucas. Então a gente tem esse início, assim, que é legal a gente relembrar, doloroso, das amizades se afastando, né? São as consequências drásticas aí do final da terceira temporada, porque parece que eles acham que o Jim Hopper morreu, né, e a Max perdeu o irmão, então isso abalou todo mundo. A família lá da Joyce, do Will e do Jonathan tiveram que sair, fugir com a Eleven, porque estão procurando ela, trocaram identidade, né, cara. Então, e também, cara, a gente também vai ter durante toda a série aí, o modo como as pessoas elas rotulam, tem preconceito com quem joga RPG, com algo que não faz Sim. parte do seu círculo, e daí tem toda essa crítica a fake news, né, Diego? Tem uma hora muito boa que alguém Uhum. fala que leu em algum jornal, assim, algum periódico aí, de Que era quem culto joga, assim, satanista, né? Que esses quem tá no RPGs meio D&D eram coisa de Satã. tem pacto com o diabo, né, cara? E todo mundo Isso. concorda, né? Não, tá no jornal, então realmente, né? Sim, Tipo sim, sim. assim, o Ô, pessoal. Leandro, só falar um negócio antes que eu me esqueça, né? Voltando à primeira temporada, mais uma vez o RPG dos meninos é que batiza o nome do vilão, né? É o RPG que Com certeza. batiza o vilão. Porque, claro que no mundo invertido, imagino eu, seria uma coincidência muito grande que no mundo invertido tenham dado o nome para aquele monstro da primeira temporada que seria Demogorgon. Não, Demogorgon era o nome do personagem do RPG, né? Só que acaba ficando, né? Porque, enfim, a gente tem que dar nome às coisas, né? E aí eles dão esse nome e a gente segue com esse nome e é o Demogorgon. Mas vamos É, lembrar que esse é o nome do personagem do RPG, da campanha da primeira temporada. E agora na campanha do Clube Hellfire, né? Dessa evolução aí do RPG D&D, a gente tem então o Vecna, né? Que é o vilão da campanha, né? E o vilão, então, ele acaba, o vilão real, né, da nossa quarta temporada, vai receber mais uma vez o batismo do RPG. sim, sim, assim também como o Devorador de Mentes, se eu não me engano. Mas, então quando o Vecna mata a segunda pessoa, eu já pensei, daí, cara, vamos atrás da Max, né? E toda essa sequência foi demais, daí da Max, ela no mundo invertido, assim, ela contra o Vecna, ela tendo as visões da mãe, o Billy aparecendo pra ela, pra mexer ali com ela também. Depois, naquele final dela correndo, tava tudo tão feliz, Diego, tava tudo tão feliz que eu pensei que a Max ia morrer. Eu te juro, assim, que isso também, ó, episódio 4. Episódio 4 é fantástico, acontece muita coisa boa. E junto com isso tem a Nancy e a Robin lá no hospício falando com o Victor Creel também, de um caso dos anos 50, eu acho que até
59, quase mudando para o ano 60 ali, se eu não me engano. Tipo, tem toda a história da família Creel lá, algo que aconteceu 30 anos antes, né, meu? Isso daí deu um nó na minha cabeça, meu, porque como que o Vecna atacou aquela família? Eu ficava pensando na hora, daí no final a gente vai ter resposta, óbvio, faz todo sentido assim. Então, o Victor Creel, o velho que tá lá no hospício, ele é interpretado pelo mesmo ator, Diego, a gente até falou no nosso podcast lá de teorias de Stranger Things, ele é interpretado pelo mesmo ator que deu vida aí ao Fred Krueger, né, que é um personagem que ataca nos sonhos, mata as pessoas aí nos sonhos, então tem essa meio que similaridade com o Vecna, eu diria assim, e o Dustin até faz uma referência uma hora, mas assim, ó, só a última fala, muito bom, a Robin falando no hospício, lá dando aquela fala pro diretor lá. Mas é aquilo, né? Roteiro amigo. Tirando essa parte aí, quem é que nenhum diretor aceitaria aquela fala da Robin ia deixar liberar para as duas ir lá falar com o cara mais mortal do Sim, hospício lá. sim, e sozinhas. Aham, sim, sim, sei, aquele ali foi muito roteiro amigo. Mas assim, um comentário, né, Leandro? O trailer nos enganou direitinho, né? Porque no trailer, o que que parece? No trailer parece que o Billy poderia ser o Vecna, né? A gente fica com essa sensação, muita gente achando isso, né? E de fato tava parecendo isso. Eu até comentei em alguns momentos contigo que eu achava que não seria o vilão, mas que talvez nos enganasse durante os primeiros episódios, mas não, nada disso aconteceu. E É. também outra coisa que os trailers nos enganaram é que a Max estaria com os poderes, né? Parecia que ela estava com os poderes, porque aparecia a foto dela flutuando, né? A imagem dela flutuando, e aparecia só isso, e aparecia também a Eleven não conseguindo usar os poderes nos trailers, né? Então, parecia muito. Então, os trailers nos enganaram nesse sentido, né, cara? Sim, sim. E falar duas coisinhas, então, que me incomodaram também nesse episódio. Me incomodaram bastante, né, meu? Que aquela hora que a Max, ela tá fazendo vários desenhos desconexos, assim, do mundo invertido, e daí a Nancy, ela chega com a maior habilidade, assim, de montar um quebra-cabeça, e ela começa a juntar ali várias partes da casa, e diz que é a casa do Victor Creel, tipo assim, da onde que ela tirou esse dom, né, Diego? E como a gente falou, né, quando a gente vai para a parte real das coisas, daí isso nos incomoda, né? Quando a gente tá falando da parte mística, né, beleza, a gente aceita tudo que tá para acontecer. Mas nessa parte que é algo mais real ali, que é uma pessoa que vai montar um quebra-cabeça, ali é o roteiro assim que tem que agilizar, tem que dar um jeito de eles irem para aquela casa lá para descobrir algo, né, Diego? Sim, sim, sim. Não, é muito isso, né? Claro que eu tentando buscar uma explicação aqui, eu penso que ela teve a conversa, né, com o padrasto, eu acho, do Ed, né? E, e ele conta aquela história do Screw e ela fica com aquilo, né, na cabeça. E ela tá muito com a veia jornalística, né? Ela tá muito pilhada, assim, né, pela investigação. Então ela já tava com a ideia de ir atrás desse Screw e pensando numa casa, né? Então ela vê os retalhos do desenho da Max e pensa, eu acho que isso é uma casa. E ela tenta mais ou menos montar. Não Pra faz mim, essa sentido é uma aquilo. explicação, assim, que Ah, poderia, mas ainda assim é tudo muito rápido, né? Aquela coisa que tudo acontece muito rápido. O Dustin, por exemplo, é um gênio, assim, né? Com pouquíssimas informações, ele faz umas deduções, assim, incríveis, assim, sabe? Que ninguém conseguiria fazer, né? O Dustin, ele pega uma poeira voando e ele pensa, nossa, rolou um incêndio, então o fulano tinha o fósforo, então não sei o quê. Ele tem umas sacadas, assim, incríveis, né? O Dustin é gênio, assim, nossa, né? Mais inteligente que Einstein. Então tem esses atalhos gigantescos, né? Para que o que realmente precisa acontecer aconteça, né? Realmente isso tem, e nessa cena isso ocorreu mais uma vez. sim, sim. E outra coisa também que incomodou é aquela hora que de novo, o capitão do time de basquete invade aquela reunião lá com os cidadãos de Hawkins, onde tá a polícia dando um discurso, o cara pega o microfone, dele começa a falar ali que todo mundo tem que procurar o Ed, e a polícia, cara, tá ali só olhando, não faz nada. E os caras estão de sacanagem comigo, né, Diego? Essas coisas me incomodam mesmo, sabe? Porque é como eu falei, né? Uma parte real, como é que a polícia deixar ali um adolescente pegar o microfone e comandar a reunião, sabe? Ah, daí dá um. Sim, 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 Sai sim. daqui, né? Te desliga o Sim. microfone, sei lá. Ah, se bem que era um Os próprios salãozinho também dá. guardas do os próprios guardas do hospício quando não conseguem pegar as meninas correndo, né, cara? Ah, Aquela verdade. também.
Aquela ali também, poxa, todo mundo é muito bunda mole. Na verdade, acho que a própria série debocha disso quando ela cita o filme, né, que eu nem sabia que naquela época já existia, Loucademia de Polícia, né, no caso, no ano dele já estava no 3, O né, em 3. 1986 já era o Loucademia de Polícia 3. Eu me lembro de ver esses filmes na sessão da tarde no SBT quando eu era Me criança, lembro, era Leandro. muito engraçado, era muito Sim, engraçado. tinha o E é isso, né. Malloy. E eu acho que é Ma isso, né, acho que essa polícia aí é a polícia da Loucademia de Polícia, né, a polícia é muito bunda mole, né, cara, acho que essa polícia não tem nenhum treinamento aí, porque, cara, como é que pode, né, deixar, isso acontecer? De fato, acho que é isso. E nós tínhamos um policial muito bom, né, um policial que tá num nível excelente pra Hawkins, que era o Hopper, né, mas aí perderam o ah, Hopper, sobrou só os bunda molezão, assim, alto nível. sim. Tem que voltar logo. Mas então é isso, cara, Hawkins tem a história principal, tem vários plots secundários, como tu falou ali, o Lucas no time de basquete querendo se enturmar com os populares, daí tem depois eles escondendo o Ed, tem uma hora muito legal que eles estão explicando os absurdos do mundo invertido pro Ed, depois eles se juntam lá pra resolver o mistério, e isso vai culminar de novo no grupo se separando, né, esse subgrupo aí que é formado então pelo Steven, a Nancy, a Robin e o Ed, e eles vão pro mundo invertido, né, cara? E daí é bom demais, né? Porque o sexto episódio acaba com os bichos mordendo a barriga do Steven, é assustador, mesmo que a gente saiba, assim, que um personagem não vai morrer, né? Stranger Things não mata seus personagens principais, né? Até agora nenhum personagem principal morreu, então. E só Mas eu tenho acrescenta, que te só falar vai uma coisa. acrescentando. Fala. Mas eu tenho que te falar um negócio. Cara, quando tu tá assistindo ali, né, na plataforma da Netflix, se tu pausa o episódio, e imagino que também quando tu não tá assistindo, acho que é a sinopse do episódio, mas uma hora eu pausei o episódio, né, as crianças apareceram, eu tive que parar. E quando tu deixa pausado o episódio, aparece brevemente na tela a sinopse do episódio. Aparece umas 3 frases que falam o que vai acontecer no episódio. E uma das frases, a frase final da sinopse era, Steve se sacrifica pelo grupo. A frase era essa, Leandro. Os caras estão de sacanagem comigo, meu. Steve se sacrifica pelo grupo. Aí eu tinha lido essa frase e eu pensei assim, pá, não queria ter lido isso. E aí eu assisti o episódio já só esperando ele morrer, cara. Então quando deu aquela cena, pra mim, bom, tá escrito na sinopse, né? O cara vai morrer. Ali os caras me Ah, sacanearam de novo, Leandro. Poxa, eles não, botam uns textos só pra me confundir. mas o cara se sacrificou, né, meu? Os caras não mentiram, né? Tu É, eu que levou. sei, claro, isso não é mentira, eu sei, mas é uma sacanagem, né, meu? Mas, ó, Tudo meu, bem, e mas pegar. como tu falou, o Dustin, ele tem a sacada genial lá de Einstein, né? Que ele pensa, então, que todo lugar onde o Vecna matou alguém tem um portal surgindo aí pro mundo invertido. Ele até compara, né, que enquanto o Demogorgon lá era o soldado do Devorador de Mentes, o Vecna, que é o general, né, o cara mais fodão. Eu só não peguei ainda, meu, é como que ele conseguiu aí esse primeiro contato e por quê? Se foi alguma fragilidade entre as realidades, se essas camadas assim estão fragmentadas, sabe? E por isso ele conseguiu acessar a namorada lá do capitão de basquete, sabe? Para mim, ela foi a Aham. primeira vítima dele. Ainda não foi explicado. Espero que eles expliquem isso, o porquê de como ele conseguiu assim esse primeiro acesso. Não sei se é importante isso, né? Mas eu gostaria de saber, né? Eu não, por exemplo, para mim não foi explicado. Não sei se tu pegou aí, Diego. Não, não, ainda não, mas é que pra mim, cara, assim, a forma como eu tento explicar, mas é só uma tentativa aí, já é teoria minha, já é a seguinte, né? Não, teoria O manda. Vecna, agora a gente vai ter que entrar já no final, né? Podemos começar a falar do final agora, né? Não tem como não falar. O Vecna, então, a gente percebe ali que é o número 1, né? E quando a gente vê o final do O episódio cara já vai pro 7, final mesmo, né? Tu não faz mas é nem que, assim um cara, drama, pra né, cara? explicar eu vou ter que falar. Bah. Mas Pra explicar eu vai. vou ter que falar. Cara, o Vecna, então, ele é o número 1, como a gente vê no final do episódio 7, final incrível. E quando ele é levado pra aquele mundo, cara, ele, pro mundo invertido, e a gente entende o surgimento de tudo, ele chega lá como um ser humano, de certa forma, e ele começa a levar aqueles raios, ele começa a ser moldado por aquela realidade, né, e vai se tornar, então, aquele ser que a gente acompanhou ao longo da temporada. Eu penso que quando ele chega lá, ele precisa de um tempo para entender aquela realidade
e talvez até para se fortalecer lá dentro. E esse tempo em que ele vai entendendo e vai se fortalecendo e vai criando uma estratégia e vai colocando em prática um objetivo, esse tempo é o que a gente assiste ao longo das temporadas 1, 2 e 3. E eu acredito que os planos dele vão chegando a uma fase final, ou ele vai ficando forte o suficiente para aí sim agir como estamos assistindo no volume 1. Então eu acho que ele não podia fazer isso ainda, mas que à medida que ele vai matando alguns, possuindo alguns e absorvendo, como ele começa absorvendo a Barbie, né? A Barbie acho que é a primeira Barbie, né? A Bárbara, amiga da Nancy ali, né? Acho que ela é a primeira, né? Eu não Mas tu sei. acha que era ele que fazia isso, cara? Não era o Devorador de Mentes daí? Tu já acredita que Cara, eu era não sei, Barbie? porque na verdade acho que ele é o primeiro a ir pra lá, né? Ele é o grande general, só se ele virou a mesa em algum momento, só se ele chegou lá e assumiu. Mas agora ele é a pessoa que manda em tudo, então eu acredito que ele foi um dos primeiros. Acho que ele começou tudo. Acho que o Devorador de Mentes, por exemplo, pra mim, tá abaixo dele, né? Tá amando dele, Hum, entendeu? não sei se já não existia alguém lá, né? Porque ele vai pro. Depois a gente conversa mais sobre isso, Pois então. é, tem isso, né? Tem que pensar, tipo, o que que é esse lugar? Esse lugar ele surge quando a Eleven dá o poder ou esse lugar já existia e ele só é É, enviado pra lá, né? Então tem isso tá. pra gente discutir. Então com calma que chegaremos lá, então. Vamos, É, vamos, vamos voltar então um pouquinho, porque então. Vamos pro final então do volume 1, né? Porque o pessoal tá tentando escapar de boa lá, né? E daí o Vecna pega a mente da Nancy lá, por todo o trauma que ela tem, a culpa lá, como tu falou, da Barbie. E óbvio que a Nancy não vai morrer, né, meu? Então, como eu falei, Stranger Things não mata seus personagens principais. Então, os últimos, sei lá, cara, 20 minutos é uma loucura insana, que daí é um primor que Stranger Things faz, que é uma explicação, um encerramento perfeito de volume 1, porque conecta junto com o plot da Eleven, que a gente nem falou. Então vamos falar um pouquinho do plot da Eleven antes de voltar beleza. pro número 1 e do Vecna. Porque tem tudo. A Eleven lá reencontra seu papá, né, cara? Pra tentar recuperar os seus poderes. Então, e a explicação do Dr. Brenner lá, eu achei muito boa, né, meu? Que ele fala que um derrame, um AVC, é uma alteração ali, uma obstrução do fluxo do sangue no cérebro. E, tipo assim, com uma fisioterapia ali, tu consegue ali recuperar certos movimentos de fala, de caminhar e tal. E ele compara isso, então, com a perda dos poderes da Eleven quando ela tentou usar, então, no final da terceira temporada contra o Devorador de Mentes. E daí E eu pra achei quem não muito bom. pegou, né, Leandro? Pra quem não Hum, pegou, ele fala isso contando uma história de uma certa Nina, né? E aí, daí uhum, o nome do projeto, né? Do projeto Nina. O projeto Nina leva esse nome sim. e ele fala isso, né? Teve uma mulher chamada Nina que conseguiu, né, após o trauma, acessar as memórias e tal. E aí, por isso que eles criam o projeto Nina, porque eles querem ajudar ela com as memórias naquele momento, né? A gente entende que eles estão querendo fazer isso dar certo para que ela recupere os poderes. E todo esse plot da Eleven no laboratório eu achei muito bom, cara. Os efeitos, a filmagem de mostrar a Eleven mais criancinha ali, né? Dá pra ver que tem um CGI, mas é muito legal, cara. E como ela tá enxergando a si mesma, vivenciando então aqueles momentos novamente. A Millie Bobby Brown aí teve que raspar de novo a cabeça, né, meu? Tem que se entregar pro papel, né? Então, tá certa ela. Mas tem, de novo, todo o bullying que ela sofre, né, no laboratório, desde criancinha ali, mostra que mesmo novinha, ela também já era poderosa ali. E aquele cara loiro, então, que surge, que tá sempre ajudando ela, ele, que é o grande plot twist aí do volume 1, teve uma hora que ele falou assim que o número 1 não tá morto, que ele conheceu o número 1. Diego, eu te juro que por um segundo na minha cabeça até passou assim que ele poderia ser o número 1, mas foi um segundo, muito rápido assim, eu já, impossível, tá? Eu deixei de lado, assim, porque não fazia sentido, sabe? Não dá Pra mim tempo não também pra passou em criar. nenhum, nem meio segundo não passou isso na minha cabeça. Tipo assim, foi assim. Mas quando ele falou isso, Leandro, então acho que no mesmo momento que tu teve esse pensamento, eu tive outro pensamento. O pensamento que eu tive foi, quando ele falou isso, eu pensei, o número 1 é o Vecna. Na hora que Né? ele falou isso, eu pensei, esse número 1 é o Vecna. Só que eu pensava que esse número 1 tinha fugido. E, né, era poderoso demais e era o Vecna. Sim, e a Mas gente. não tinha como adivinhar que era ele, né? E lá no nosso podcast Teorias, a gente falou que a gente achava que o número 1 era o grande criador do mundo invertido, né, Diego? Que, né, talvez, a gente não sabe ainda, dá pra debater o que aconteceu ainda. Talvez ele não seja. Mas
de novo, voltando ali, até na hora que a Eleven tira o chip do pescoço dele, cara, eu não, eu pensei que ele tava só usando da ingenuidade ali da criança pra escapar daquele lugar mesmo, não imaginava em nenhum momento que ele poderia ter poderes. E quando ele usa o poder, Deus me pegou de surpresa, e eu gosto quando eu sou pego de surpresa, assim. Eu fiquei, Claro, é cara, muito que legal. viagem, meu, olha só que reviravolta, né? Quem pegou, assim, que esse cara era o número um, tá de parabéns. Eu duvido, assim, que alguém vai conseguir pensar nisso, né? Não, Mas, alguém consegue, a galera às vezes acerta, faz ah, parte. né? Mas era difícil, foi bem feito. Foi bem feito. Que- E, Tá, e sobre o plot inclusive, da eu Eleven, lembro, Diego? Fala já aí. bolei mais uma teoria agora aqui. Bolei mais uma teoria. Porque olha Manda, só, manda. a gente não tem a história toda do um, né, cara? A gente tem uma versão dele contando a história e tal, né? Mas assim, tem uma parte da história que não tá muito clara ainda, né? Não mostrou quando que colocaram o chip nele, né? Aquele chip não mostrou quando é que colocaram. Porque o que acontece? A história que nós temos é, ele tava com uma personalidade meio malvadinho, né? Ah, o Meio cara, completamente louco, né? psicopata. Já falaremos sobre isso. Hã? Falaremos sobre o cara era completamente louco, né, cara? Um psicopata mesmo. É, meio doidinho, né? Meio malvadinho, né? Meio aluno que não se comporta, né? Matou pai e a mãe. E aí, o que acontece? Aí ele tem o coma, né? Quando ele tem o coma, ele acorda e o Martin Brenner vai lá e pá, pega ele pra fazer experiência com ele, pra testar ele. Cara, até então ele não tem chip nenhum, ou tem e não nos contaram. Aí pode ser o roteiro preguiçoso e tal. Ah, botou o chip, azar. Mas eu quero acreditar que esse chip não rolou ainda. Ou seja, começaram a fazer testes com ele pra tentar, tipo assim, ó, vamos domesticar esse animalzinho e vamos usar ele como uma arma, né? A favor dos Estados Unidos, na nossa Guerra Fria contra a cortina de ferro da Rússia. Beleza, tranquilo. Só que em algum momento, Leandro, e agora vem a minha teoria, em algum momento o número um ficou poderoso demais, já tinha aqueles ideais dele de que o ser humano é uma praga e que ele queria construir um mundo melhor, que ele falou isso quando ele contou a história dele. E se ele queria construir um mundo melhor, talvez ele tenha começado a construir esse mundo, Leandro. Talvez ele tenha iniciado a criação desse novo mundo, o mundo invertido. Então, Sim, pode faz ser sentido. essa a E, explicação que ainda pode vir na temporada, no volume 2. e como a Eleven é praticamente tem os mesmos poderes que ele, então quando ela abre um portal pro mesmo lugar que ele criou e envia ele pra lá, num mundo que tá E ele incompleto é ainda. bem mais velho Mas que os outros também, né? né? Mas, ô Diego, mas voltando pra Eleven, né? Vamos voltar pro plot da Eleven, porque a gente descobriu que nunca foi ela que matou todo mundo no laboratório, né? Ela suprimiu, assim, essa lembrança, esse trauma, né? Quem matou todo mundo foi o louco do número um, né, meu? Então, um ótimo plot, que eu também não imaginava isso. E aqui a história, É, então, você ela não tinha como acertar. começa. Aqui a história ela começa então a se fundir com a Nancy lá, porque a gente descobre então que também o número um é o menininho lá, filho do Dos Krill. Victor Creel. Cara, tipo assim, isso é impossível adivinhar, meu. Daí eu Não não vou tem como. acreditar que alguém foi o Não tem Sherlock como. Holmes, deduziu que a história que foi contada é que o Vec. Porque a história que foi contada pra nós é que o Vecna é o cara que matou a mulher do Creel, depois os dois filhos, e daí o Victor Creel, ele sobreviveu porque ouviu música. Essa é a história que nos foi contada, né? Até Uhum. então, daí, me contaram isso, eu acreditei, né? Não vou Sim. ficar bolando uma loucura. E daí, a minha primeira surpresa é que nem explicaram assim, e eu acho que não precisa de explicação, mas o número um, ele é uma criança que nasceu com poderes, né? E eu sempre pensei que essa primeira pessoa tinha nascido de experimentos, né, meu? Então também foi uma outra surpresa pra mim. Existem pessoas que nascem com poderes, né, Diego? É, é. E aí fica a dúvida se todos os outros das experiências também são assim, né? Mas pode ser que sim, é bem É, possível que sim. eu, Mas eu é. acredito já que. Pois é, né? Porque a mãe da Eleven deixou ela lá porque a Eleven era meio diferente, né? Mas eu ainda acredito que ele replicou, assim, talvez o sangue do número um nas outras pessoas, entendeu? Pra criar novas crianças com poderes, né? Talvez só Sim, poucas pessoas são sim, geneticamente adaptáveis a tu poder fazer sim, esse tipo de experiência. Então, sim. a gente pode levar Cara, por essa eu volto na parte. minha teoria, Leandro. E assim, ó, eu volto na minha teoria do seguinte, né?
o número um, ele é bem mais velho que as outras crianças, tem uma boa diferença de idade em relação às outras crianças, né, cara? Então, assim, eu acredito que as outras crianças foram recrutadas mais ou menos ao mesmo tempo para conter talvez, algum grande problema que eles tiveram com o número um. Pode ser algo assim, claro que a ideia inicial do laboratório é fabricar armas, né, a partir das pessoas, né, Ah, mas mas as também crianças vão pode ser um lembrar lance tipo disso, né? assim. Hã? As crianças têm que lembrar disso, né? Talvez. E outra coisa legal é que, assim, a Eleven, a gente achava que eles estavam querendo fazer ela esquecer algum outro trauma ou lembrar de alguma outra coisa e tal, pra recuperar os poderes. E, na verdade, todo o projeto é pra fazer, na verdade, ela lembrar disso, né? Pra que ela possa não mais se enxergar como um monstro e começar a se enxergar realmente como super-heroína, né? Aí isso nos leva de Aham. volta ao título daquele episódio, né? Monstro ou super-heroína, é como se no episódio 7 a gente Sim. tivesse a resposta super-heroína, né? O monstro, na verdade, é o número um. Sim. E, por exemplo, eu agora estava pensando, né, porque pra mim o número um ali, ele descobre os seus poderes quando ele tá olhando pra aquele relógio, né, que ele começa a mexer os ponteiros, ele fala: "Ah, eu descobri que eu sou uma pessoa diferente". E por isso, então, por isso que ele descobriu, olhando para o relógio, os seus poderes, que o relógio sempre aparece para as pessoas. Pra mim essa é a explicação que o relógio aparece. É mesmo explicação bem Boa. simples, né, pra mim é isso. Também achei. Meio rasa, né? Tá? Então vamos de novo, vou Uhum. falar a mesma coisa que tu falou antes, Diego, vamos explicar agora com mais palavras o nosso número um aí, porque ele é uma criança estranha, né, que tinha um apego ali, a gente vê com as aranhas, né, ele prefere as aranhas que a humanidade, ele se identificou com as viúvas negras, ele achava, assim, que elas eram solitárias, então ele também se achava solitário como elas, se sentia mal compreendido, assim como as viúvas negras, e daí ele começou, assim, a se inspirar nelas, porque elas dão, ele fala que elas dão um tipo de equilíbrio ao ecossistema, elas se alimentam dos mais fracos, e os humanos, na cabeça do número um, eles estão afetando esse equilíbrio, e ele enxerga então que os humanos são o problema, né? Eles são o problema desse mundo que virou cruel, digamos, né? E só existe crueldade por causa deles. Então o cara entrou nessa loucura, né, meu? Nessa paranoia aí, que essas regras que os humanos colocam aí não deviam existir, né, meu? Essas regras impostas aí, e ele começa então a enxergar o mundo de outro jeito, assim, que ele acha que só vai poder prosperar se ele eliminar os humanos. Ele se sente repreendido, né, cara? E daí, como todo grande vilão, né? Então ele descobre seus poderes, ele começa a treinar ali, a ficar mais poderoso, e ele decide então criar suas próprias regras, né? Ele mesmo quer restaurar o equilíbrio, né, de um mundo que na mente dele esse mundo tá estragado, né, cara? Então, ele vai também descobrindo mais e mais seus poderes lá, e ele consegue então entrar nas memórias das pessoas, consegue fazer que elas tenham pesadelos. Olha aí, né, referência lá, o Fred Krueger, né? Então, ele vê lá o pai vendo um berço no fogo, assim como ele teve na guerra lá, que ele foi numa uma missão que deu errado, acabou matando um bebê. Então, ele começa a entrar em parafuso número um, que ele não suporta os pecados da família ali e da humanidade em geral. Ele quer que todo mundo seja perfeito, né, meu? Então, o cara tá completamente maluco, né, Diego? Não tem como acontecer isso. Não, tu concorda com tudo isso, meu? Claro, claro, concordo sim. Não, é bem isso. Eu acho que é um pouco vazio, né, sinceramente, assim, pra vilão, mas a gente já viu muitas vezes esse plot, assim, essa explicação, e ok, tá compreendido, essa ideia, né, é psicopata, né, ele tem, né, um desvio aí de Psicopatinha, caráter, tem um psicopatinha. tem uma questão aí mental aí que a gente sabe que é um transtorno que afeta alguns seres humanos, né, então também isso não nem chega a ser ficção, né, isso acontece, claro que não dessa forma como aconteceu com ele, mas a gente tem essa sociopatia, essa psicopatia, né, como uma característica que infelizmente aflige alguns seres humanos, e ele tem isso, né. E aí essa visão distorcida e sempre aquela ideia do psicopata que não sente remorso, não sente culpa e que acredita que os fins justificam os meios, né. Então, ele está imbuído do objetivo dele, o objetivo dele é, construir um mundo melhor, de certa forma salvar o mundo, mas do jeito dele, né, acreditando que o ser humano é uma praga para o mundo, então ele não está muito Isso afim mesmo. de lidar com os seres humanos, né. Tem o E lance daí das aranhas ali.
né, que até, de certa forma, nas temporadas 2 e 3, alguns bichos, alguns desenhos do Will, ele tem esse formato mais de aranha, o próprio Devorador de Mentes tem um pouco isso, né? Então, daqui a pouco dá pra fazer alguma relação, né, mas não necessariamente. Mas enfim, Sim. segue daí. Ah, e ele tem que ser muito frio pra matar a própria mãe, né? Porque ele descobre que a mãe tá desconfiando dele e vai querer, tipo assim, levar ele pra algum médico, assim. Então o cara vai lá e mata a mãe do jeito mais cruel possível, né, Diego? Completamente maluco. Mas agora, eu quero pensar contigo, me ajuda a pensar que o próprio número um, ele disse que desmaiou, que ele entrou em coma ali porque não sabia ainda usar bem os seus poderes, né, cara? Então eu acho que não foi a música, assim, no caso do Creel, que salvou ele, cara, né? O próprio Guri falou ali que o plano era incriminar o pai pela morte da família. Então, a música ter salvo a Max pode ter sido simplesmente um erro de roteiro, um roteiro preguiçoso, mas eu não vou ser o chato hoje, tá? Eu acredito que foi tipo um tiro no escuro, acabou dando certo, o pai realmente viu que a música meio que abriu um portal, mas o Guri desmaiou antes dele alcançar esse portal aí, e, né, então a gurizada de Hawkins aí deu sorte pra mim. Pois é, pois é. Eu fico pensando naquele padre, né, que no fim eles iam chamar um padre, lembra? E até uma hora eles falam assim, nossa, mas isso é antes de acontecer os exorcismos, né, dos filmes. Eles falam isso, né, os meninos falam em Verdade, algum momento, né? verdade. E aí eles iam chamar esse padre, então, que teoricamente seria inexperiente, né, pela teoria deles, com esse tipo de situação, com exorcismos, né? Apesar de que eu acho que exorcismos já aconteceria em outras épocas da humanidade, né? Mas enfim. E aí eu fico pensando nesse padre, né, Leandro, assim, o quanto que isso é só uma historinha e vai ser esquecida, ou se esse padre ainda vai aparecer em algum momento, né, e vai ter alguma importância aí no volume 2, né, daqui a pouco Pois ir é. atrás dessa informação, desse pedaço do quebra-cabeça pode também contribuir. Cara, posso mandar uma teoria sobre o Will? Ou ainda não? Só deixa eu falar que, só pra te comentar Manda. que eu gostei muito da luta da Eleven contra o número um. Eu achei muito boa. Dá uma agonia, né, cara? Tu vê o corpo dela se contorcendo. Tu sabe que ela não vai morrer ali, mas, tipo assim, tu pega aquela dor que ela tá sentindo ali, né? E todos os sentimentos, depois ela usa isso pra afetar, né? Aumentar o seu poder, todo o bullying que ela sofreu lá dentro, lá, e manda, então, o número um pra esse mundo invertido. Mas manda tua teoria, depois a gente continua pra falar do mundo Ah, tá, invertido. não, beleza, é. Cara, eu vou te falar que eu gostei de boa parte dessa batalha, mas eu não gostei tanto não, cara. A parte que eles ficam só com a mãozinha, assim, se empurrando ali, eu achei meio estranho, assim, sei lá. Achei uma coisa meio teatral, assim, sabe? Os dois com a mãozinha, assim, sabe? Fazendo assim, daí... Ah, mas Aquela é assim parte que eles eu usam te os confesso que poderes, eu... né? Mas não tem o que fazer, né? É a coerência com a história criada, né? Não adianta, tem que ser É. assim, né? É o poder dele se manifesta dessa maneira. Tá, beleza, tranquilo. Cara, o que eu queria mandar aqui como minhas teorias loucas do Diegueira. Ó, teoria louca do Diegueira. Will Byers, né? O Will, nosso personagem que o Leandro não curte muito a interpretação do ator. O Will Byers, ele, ele foi tomado, né? Pelos bichos na segunda temporada, lembra? O corpo dele foi tomado, né? Só que ele não foi morto, né, cara? De um momento mataram ele. Aliás, quando ele ficou na primeira temporada inteira lá dentro do mundo invertido, ele também não foi morto. Ninguém mata, eles não matam o Will, eles querem o Will, mas não querem matar o Will lá no mundo invertido. Já percebeu isso? Primeira e segunda temporada isso acontece. E o Will tá sempre quieto, parece que ele tá sempre escondendo alguma coisa, né? E a gente tem agora o desenho que ele tá fazendo ali, né, que não apareceu ainda. Cara, uma pequena teoria pro Will o Will é como a Eleven, só que ele não foi pro laboratório. Mas o Will, ele pode ser uma criança especial, só que ele não treinou, não teve os poderes dele bem desenvolvidos, e a galera do mundo invertido sabe que ele pode ser poderoso e quer recrutar ele para integrar o mundo invertido. Quer ele vivo lá no mundo invertido. Porque, cara, ele não foi morto, o Will Byers, e oportunidade não faltou. Então, eu vou levantar aí uma teoria absurda do Diegueira, até dá pra transformar isso num quadro, hein? Teorias absurdas do Diegueira. Ria ou acredite. Ah, né? Um dia eu acerto. Ah, não, Cara, pra mim faz um pouco de sentido, mas acho que seria não, loucura demais pra esses roteiros aí que estão mais preguiçosos. não. Acho que pode acontecer. Seria um outro plot twist muito bom, sabe? Mas, ou então eles querem o corpo do Will como um receptáculo pra alguém poder vir para o mundo normal. Mas, ô meu, eu não acho que o Vecna é o ser mais poderoso do mundo invertido, porque eu acho que ele vai morrer agora nesse volume 2.
e vai ficar, eu ainda acho que talvez seja o Devorador de Mentes, né, aquele bicho gigantão lá, ou algo maior ainda, o grande dono do mundo invertido. A gente tem que saber o que é o mundo invertido. Vamos falar um pouquinho do mundo invertido, porque eu tinha duas teorias do que era antes, né, cara? Uma é que podia ser um futuro apocalíptico, assim, e pra mim já tá descartado isso, né? A outra é, a gente pode relacionar com o multiverso da Marvel, né? É uma realidade onde deu uma merda, né? Porque é um espelho do mundo real, se tu for pegar. Ainda não explicaram como o mundo invertido surgiu, mas deram uma pista, cara, que lhe parece que ele existiu até 83 por causa dos diários da Nancy. Isso fica muito confuso, entendeu? Porque o Vecna, ele é mandado para o mundo invertido e parece que ele já existe há muito tempo. Então, o volume 2 vai ter que responder isso, porque a gente não sabe definitivamente nada do que é o mundo invertido. Talvez, como eu falei, ele seja uma realidade onde as experiências deram errado, e talvez esse devorador de mente ele possa ser a Eleven daquela realidade, sabe? Mas por que que tem o diário da Nancy escrito até 83, até o dia que o primeiro portal, nem foi o primeiro portal, né, mas o portal da primeira temporada de Stranger Things foi aberto lá pela Eleven? Por quê, meu? Por quê? Me explica isso, Diego. Pois é, não tem explicação. Para mim, essa é uma das perguntas mais complexas e que esperamos respostas na segunda temporada, né? Essa questão desse deslocamento de tempo, né? De 2 anos atrás, né? Isso é estranho. E ainda, se eles estão nesse passado, né? Teoricamente, como a Nancy falou, como é que eles conseguiram se comunicar em tempo real ali com os outros, né? Como é que funciona esse Ah, portal, ah, né? Isso acho que não vai Einstein nem ser explica, né, explicado, cara? isso aí. Hã? Einstein explica daí. Einstein explica que o Isso aí, fluxo eu do acho que tempo ninguém vai não é. explicar não, assim, nessa temporada aí, acho que não vai ser explicado não, mas enfim, deixa pra lá, Mas esqueçam aí o a Diego gente ali. tem que descobrir que é o mundo invertido. Faz sentido o mundo invertido ter sido criado, uma criação do Vecna? Ele queria criar o mundo às suas regras, né? Faz todo sentido. Acho que até é a teoria mais previsível para ser, mas ele não é o cara mais forte lá, porque ele pode ter começando a criar alguma coisa e algo surgir com mais poderes que ele, sabe? Então, como é que surgiu o Demogorgon? Como é que surgiu o Devorador de Mentes, sabe? Então faz sentido, mas ele é estranho, né, cara? A gente vai ficar aqui falando sem parar. Vamos. Eu só quero falar uma coisa: que a atriz de Anne with an E, ela tá na série e ela teve uma participação pior que a Maria Fernanda Cândido lá em Animais Fantásticos, porque ela aparece no primeiro episódio, dá um oizinho ali pra Robin e não aparece mais, cara. Tipo assim, que marketing foi esse da Netflix que falou que a atriz ia estar e ela aparece em 1 segundo? Será que ela vai ser importante só pra quinta temporada? Porque eu não acredito que ela vai ter espaço aí pro volume 2, sabe? Ela vai ser ali um par romântico da Robin. Cara, que desperdício. Eu achei uma sacanagem da Netflix fazer isso, né? Mas esse é meu desabafo. Verdade, não tinha parado pra pensar nisso, cara, e faz todo sentido o teu desabafo aí, gostei. Não tinha nem me ligado nisso, pô, uma atriz, né, pô, uma baita atriz aí, Sim, era cara. uma das coisas que a gente tava esperando ver, né, e de fato ficou uma coisa pequena, né. A Robin eu gosto bastante dela, cara, legal ver que ela Muito seguiu bom. forte, né, seguiu bem, né, muito massa É, isso. e é isso, né, cara? Cada temporada eles acrescentam um personagem e o elenco tá gigantesco. Agora, por isso que eu É. falo, nem o Ed vai morrer. O Ed vai ser mais um personagem pra próxima temporada aí. Que grupo maravilhoso. E o Jonathan, né? O Jonathan tá bem sumido. Mas, enfim. Tem mais alguma coisa pra falar aí, Diego? Senão vamos pras conclusões finais. Mas se tu quiser mandar mais Não, teoria. eu já não concordo. Eu acho que esses personagens nem todos vão ficar, não. Eu acho que é Ed ou Argyle, acho que algum desses não vai continuar, não, cara. É o que eu acho. E, e a gente também tem os meninos lá que estão tão bravos, né? Estão muito chateados lá, né? O namorado da Chrissy tá bem loucão lá, né? Ó, esse vai morrer, por exemplo, né? Esse pode morrer. Esses mais Uhum. bem coadjuvantes não estão fazendo parte da trama principal, o pessoal vai morrer daí. Mas, vamos para a Então tá, conclusão e então vamos nota pros para esse finalmente. volumião. Cara, então, Sim. vamos. Na verdade, nem sei mais o que eu tenho que falar para falar de Stranger Things. Vou repetir aqui, é uma série que equilibra aí comédia, suspense, terror, o elenco tá crescendo aí. Eu imagino então que a quinta temporada, indo pra quinta temporada, nem pro volume 2, a quinta temporada, cara,
podia dar um salto de 2 anos, né? Seria legal, ou até 3 anos, acabar na mudança, no Réveillon, imagina, de 89 para 90, na mudança de década ali, né? Mas antes tem o volume 2, né? Para encerrar, eu acho que vai encerrar esse arco do Vecna. O Vecna morre aí no final, vai vir um grande novo vilão aí para encerrar Stranger Things. Então, o volume 2, todo o grupo vai se reunir. Eu acho que vai ter, então. Imagina a felicidade da Eleven, cara, reencontrando o Hopper de novo. Sério, acho que eu vou até chorar, Diego, né? Mas pior ainda, imagina então se eles se encontram, tem a luta, eles se separam de novo. Daí é sacanagem. Sei lá, ó que legal. A Eleven, então, a Eleven é mandada pro mundo invertido e o portal se fecha. Olha só que loucura, né? Uhum. Mas é isso, né, É, cara? Eu pode acho ser. que 7 Pode episódios ser. foram realmente fantásticos, fecharam esse ciclo de volume 1. Agora vem o grande ato final aí, o reencontro. Eu acho que ninguém vai morrer. Seria ousado demais aí pros irmãos Duffers ele matarem alguém do elenco principal. Faz tempo que eles não fazem isso. Mataram só a Barbie lá, que nem era elenco principal, né? Ela Não, não surgiu era. só Não pra. era. Surgiu pra morrer, pra dar um plot pra Nancy lá. Ah, O se único do fosse elenco matar alguém, principal que eles mataram foi o Hopper. E aí no fim não mataram. Foi né? o único. Viu? O Hopper foi Né? um grande susto pra galera, né? Né? Assim, um grande choque. Mas não morreu, na Então verdade, né? a Então, pergunta é: será que eles vão ousar ou não, Diego? Mas fala aí tuas considerações, depois eu falo a minha notinha. Ou notão, quem sabe? eu tô bem na dúvida sobre o que dá pra se esperar pra uma temporada 5, né? Acho que faz sentido o que tu falou, ter alguém mais forte do que o Vecna. Mas não necessariamente o Vecna vai ser vencido também, né? Acredito que sim, mas enfim, não temos certeza. E, e assim, acho que faz sentido pensar na Eleven sendo levada para o mundo invertido e fechando o portal com ela lá dentro. Acho que bem legal essa ideia, gostei bastante disso. Acho que isso faz bastante sentido. Mas fora isso, a gente já trouxe tudo aí, não tem mais nada de extra aí para contribuir, eu acho. É isso então. Esperamos que o volume 2 nos dê mais respostas. Aliás, essa temporada deu muitas respostas, eu gostei disso. Deu mais respostas do que fez perguntas aí. Então, é a Stranger Things começando a encerrar seu ciclo, né? Pra não deixar tudo. Imagina, deixar tudo pra quinta temporada, às vezes fica muito corrido. Então é bom deixar algumas respostas aqui do laboratório, do número um. E vamos agora deixar a quinta temporada. A quinta temporada vai responder o que é o mundo invertido. Duvido que eles falem ainda sobre isso no volume 2. Vão deixar ainda a gente criando teorias malucas aqui. Mas a minha nota, cara, por enquanto, pro volume 1 é um 9, tá? Eu vou dar um 9 porque eu gostei bastante. 9 é uma nota boa. Vou esperar o volume 2 aí pra ver se eu aumento ou não, pra fechar essa quarta temporada como um todo, Diego. Boa, boa. Bah, cara, eu ia dar 9 também, mas eu não vou dar 9 mais, não. Eu vou dar 9,1, É, que eu cara. não gosto de fazer a mesma nota Ah, que tu. E eu vou seguir aqui na minha característica de sempre dou notas mais altas que tu. E eu vou dar um 9,1 pela experiência, pelo final do episódio 4 e pelo final do episódio 7, com as explicações e a maneira como eles fecharam a história. Achei bem legal, gostei bastante. E sigo elogiando muito a, a ambientação que eles fazem, né? Assim, toda aquele conjunto de cenário, música, roupa, coisas de época, bandas, acontecimentos, todas o cenário mesmo, assim, não é cenário a palavra certa, mas é a ambientação, eu acho que é a palavra que te leva mesmo, te faz pensar que aquilo foi feito realmente nos anos 80. Eu até acho, Leandro, que nessa temporada, até mesmo o roteiro, o tipo de história, assim, até eu acho que imita histórias daquela época, sabe? Filmes e histórias daquela época, assim, aquela coisa do terror, daquela família, do espírito, do mistério que aconteceu numa casa, sabe? Isso é muito clássico das produções antigamente. Então eu acho que até com isso os irmãos Duffer estão brincando, sabe, assim, numa metalinguagem, sabe, assim, a própria série é uma ambientação dos anos 80, então acho isso muito legal e pra mim esse é o ponto mais alto, assim, de toda a série, e na quarta temporada isso continuou e se não veio até mais forte ainda do que estava antes, o lance da Guerra Fria, que era uma coisa ainda que estava rolando naquela época, né, da Rússia e dos Estados Unidos, né, essa questão do sobrenatural muito forte, né, naquela época, porque não se tinha tanto a internet ainda, estava recém começando a surgir, então fica uma coisa muito no imaginário que a galera alimenta pra caramba, então, cara, eu vou segurar esse 9,1 aí, era um 9, mas eu vou para 9,1 e eu defendo ele com esses argumentos.
E será que teremos Suzy cantando novamente? Eu quero uma música da Suzy de novo, alguma outra música famosa aí pra encerrar o volume 2, ela e o Dustin cantando. Preciso disso, Diego. Mas então, antes de encerrar, vamos mandar nossos abraços, salves pra todo mundo que segue o Nerdverso Cast lá no Instagram ou também é inscrito no nosso canal no YouTube de nome Nerdverso Espaço Cast. E os abraços de hoje também são um oferecimento do curso Propulsa, aí, que é preparação para Enem e vestibulares em matemática. Então procura lá no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços do Nerdverso de hoje são para o Anderson Souza, Bruno Anjos, Fabiano Santos, Stefano Zucchelli, Francisco Blasco, Jorge Wagner, Leonardo Ribeiro, Ju Correa, Raquel de Carvalho e para Mariana Valverde. Então fica nosso abraço. Eu espero que tenham gostado do podcast de Stranger Things. A gente falou nossa opinião, tentamos explicar aí alguns detalhes e nos encontramos semana que vem com mais algum podcast do mundo geek, nerd, alguma série, algum filme que a gente vai acompanhar. E te despede aí, Diegueira. Boa, valeu, Leandro. Obrigado mais uma vez pela parceria e pela companhia. É muito bom estar de volta. Eu tava com saudade de gravar. Peço desculpa aí aos nossos ouvintes, né? Que a minha voz hoje não tá no seu timbre, ou tom, ou volume, talvez, não sei, mas não tá aí o Tá bonita, natural tá de sempre, né? bonita, tá bonita. Hoje tá um rouco aí, talvez, aí meio sensual ou não. Espero não ter machucado os ouvidos dos nossos ouvintes, mas espero que no próximo episódio já esteja recuperado aí da minha garganta, né, do resfriado. Quem mandou mensagens aí pela minha melhora, muito obrigado pelo carinho. Não estou com Covid, fiz 2 testes recentemente, os 2 negativaram, felizmente. É um resfriado, então algo um pouco mais natural aí da época que a gente está vivendo, mas logo logo estarei melhor. É muito bom estar de volta. E queremos ouvir de vocês o que vocês acharam do podcast e, é claro, da série. Então manda pra gente lá no nosso direct, interage como sempre, né? Pra gente saber o que vocês acharam aí, se concordam, se tem teorias novas, né? E vamos esperar aí que venha o volume 2. Então tá, acho que é isso, Leandro. Um Boa. grande abraço para todos que estão aí. Até o próximo podcast do Nerdverso, episódio 79. O que será que vem por aí, hein? Tem muita Ó, coisa vindo aí, junho tá recheado. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. tchau.